Tem momentos na nossa vida em que a nossa alma fica cansada, o coração desacelera, a fé parece distante e você nem sabe explicar direito o que está sentindo. É como se algo dentro de você perdesse o brilho, como se a esperança fosse se apagando aos poucos, sem fazer barulho. Você só sabe que está vazio, desanimado e talvez até decepcionado com Deus, mesmo que não tenha coragem de falar isso em voz alta. Existem dias em que levantar da cama já parece uma batalha, dias em que você olha para o futuro e não consegue enxergar nada com clareza. E no meio disso tudo surge um silêncio que parece pesado, que parece distante, como se o céu estivesse fechado. E é justamente aí que muitos começam a se perder por dentro. O desânimo é um inimigo silencioso. Ele não chega de repente. Ele chega aos poucos, ocupando espaços que antes eram cheios de fé. Às vezes ele vem disfarçado de cansaço, de estresse, de frustração. Outras vezes ele vem vestido de lógica, tentando convencer você de que não vale mais a pena insistir, que já deu, que você já tentou demais, que Deus prometeu, mas não fez, que talvez você tenha entendido tudo errado. E sem perceber, você começa a se afastar. Não de forma brusca, mas lentamente. Um dia você ora menos, no outro você já nem ora. Um dia você deixa de crer com intensidade, no outro você já não crê como antes. E quando percebe, você já não espera mais por aquele milagre, já não sonha mais com o recomeço, já não fala mais com Deus como falava antes. Você continua vivendo, continua seguindo a rotina, continua sorrindo para as pessoas, mas por dentro algo está apagado. É como se a sua alma estivesse em silêncio, cansada demais para lutar, cansada demais até para pedir ajuda. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a clareza. Você não foi chamado para viver assim. Essa escuridão não é a sua casa. Esse vazio não é o seu destino. Essa apatia não define quem você é. O seu coração foi feito para crer. A sua alma foi criada para confiar. Existe algo dentro de você que foi gerado por Deus. Algo que o desânimo não consegue destruir. Apenas tenta encobrir. E se você ainda está aqui ouvindo essa palavra, não é por acaso. É porque Deus ainda está falando com você. É porque Ele ainda quer reacender essa chama dentro do seu coração. Talvez você já tenha chorado em silêncio. Talvez você já tenha dobrado os joelhos e sentido que suas palavras não passavam do teto. Talvez você esteja se arrastando por dentro, tentando sobreviver emocionalmente, espiritualmente, sem forças, sem direção. Talvez você já tenha tentado de tudo, já buscou, já orou, já acreditou, e mesmo assim parece que nada mudou. Mas se ainda existe um sopro de fé aí dentro, por menor que seja, então respira fundo, porque hoje não é só mais um dia. Hoje é um dia de recomeço. Hoje você vai orar, e não vai ser uma oração qualquer. Vai ser uma oração com entrega, com sinceridade, com tudo que ainda existe dentro de você. E você vai continuar orando até que algo aconteça, até que algo se mova, até que a paz volte, até que a chama reacenda. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja com você. Que Ele alcance você aí onde você está agora, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu silêncio, no seu momento mais difícil. Que Ele te dê força, clareza e fé para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Aleluia! Eu quero te fazer um pedido. Dê um like neste vídeo, porque através de algo simples assim, essa mensagem pode alcançar outras pessoas que também estão precisando de esperança. Às vezes, aquilo que Deus está fazendo na sua vida também é resposta para alguém que você nem conhece. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Eu te convido a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros conteúdos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado sempre que uma nova oração for postada.
E se você está passando por um momento difícil, eu quero te ouvir. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque diante de Deus aquilo que tem pesado no seu coração. Escreva o nome de alguém por quem você está intercedendo. Declare pela fé o milagre que você está esperando. E junto com o seu pedido, escreva também: a tua vontade é melhor do que a minha. Não como uma frase qualquer, mas como uma entrega sincera, porque muitas vezes o que Deus tem é maior do que aquilo que a gente está pedindo. Agora eu quero compartilhar com você um texto poderoso, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Diz assim: mulher, você tem muita fé. Que seja feito como você quer. Essas palavras saíram da boca de Jesus. E o mais impressionante é para quem elas foram ditas. Não foi para alguém reconhecido, não foi para alguém que estava dentro do círculo dos discípulos, não foi para alguém considerado digno aos olhos humanos. Foi para uma mulher estrangeira, uma mulher cirofenícia. Alguém que naquele contexto era vista como de fora, como alguém sem importância. Mas essa mulher tinha algo que chamou a atenção de Jesus. Ela tinha uma fé que não desistia. Ela procurou Jesus porque a filha dela estava sofrendo muito. Era uma dor real, urgente, desesperadora. E ela fez o que qualquer mãe faria. Ela lutou pela filha, ela gritou, ela insistiu, ela implorou. Mas no começo, Jesus ficou em silêncio. E essa talvez seja uma das partes mais difíceis da caminhada, quando Deus parece não responder. Quando você ora, chora, clama e tudo que você recebe é silêncio. O que fazer quando o céu parece fechado? O que fazer quando parece que Deus está ouvindo todo mundo menos você? Muita gente nesse momento desiste, vai embora, se fecha, se decepciona. Mas aquela mulher não. Ela permaneceu, ela ficou, ela não deixou o silêncio de Jesus definir a sua fé. Mesmo sendo rejeitada pelos discípulos, mesmo sendo tratada como alguém de fora, ela continuou ali. Porque quando a sua necessidade é maior do que o seu orgulho, você não desiste facilmente. E quando Jesus finalmente fala com ela, ele diz algo que à primeira vista parece duro, que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher não se ofendeu. Ela não discutiu, não reclamou, não se afastou. Ela respondeu com humildade e fé. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que resposta poderosa! Ela não queria palco, ela não queria reconhecimento. Ela não precisava de um milagre grandioso aos olhos humanos. Ela só queria uma migalha. Porque ela sabia que uma migalha de Jesus era suficiente para transformar tudo. E foi aí que tudo mudou. Jesus olhou para ela e disse: "Você tem muita fé." E naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Você consegue entender a profundidade disso? A resposta veio porque ela não desistiu, porque ela permaneceu quando era mais fácil ir embora. Porque ela continuou acreditando quando tudo parecia contrário. Talvez hoje você esteja se sentindo como essa mulher, ignorado, esquecido, colocado de lado. Talvez você esteja olhando para o céu e pensando: Deus, por que o Senhor não me responde? Mas eu quero que você entenda algo. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é muitas vezes um processo, é prova, é amadurecimento, é construção de uma fé que não depende de sinais, mas de convicção. A fé verdadeira não precisa de aplausos, não precisa de explicações imediatas. Ela cria raiz no invisível. Ela se sustenta mesmo quando não vê. Então, continue. Continue orando, continue crendo, continue buscando, mesmo que você se sinta o último da fila, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja entendendo, porque o Deus que viu aquela mulher também está vendo você. Ele conhece a sua dor, ele entende o seu silêncio,
Ele vê cada lágrima que você não mostrou para ninguém. E Ele continua dizendo sobre a sua vida: que seja feito como você quer. A fé que insiste é a fé que recebe resposta. E a sua história ainda não terminou. Em Salmos 42, versículo 5, está escrito assim: Por que estou tão triste? O salmista conversando consigo mesmo. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Perceba uma coisa, ele não está fingindo que está bem, ele não está escondendo o que sente, ele está sendo honesto. Ele olha para dentro de si e reconhece a dor, reconhece a tristeza, reconhece a aflição, mas ao mesmo tempo decide não ficar preso nisso. Ele toma uma decisão: colocar a esperança em Deus. Você já teve que fazer isso? Se encarar de verdade? Conversar consigo mesmo? Ficar em silêncio por alguns minutos e perceber que o problema não é só o que está acontecendo do lado de fora, mas o que está desabando aí dentro? Tem dias em que a gente acorda meio estranho, não é? A gente nem sabe explicar o motivo. Ou talvez até saiba, mas não quer admitir. O coração fica apertado, a mente pesada, os pensamentos confusos, e a vida vai seguindo. A vida não para, mas por dentro parece que tudo parou. E o pior é que por fora está tudo funcionando. Você levanta, se alimenta, trabalha, responde mensagens, cumpre compromissos, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro você está se arrastando, cansado, sobrecarregado, desanimado. Ninguém percebe, mas você sabe. Deus sabe. E chega uma hora em que não dá mais para fugir de si mesmo. Você precisa parar, respirar fundo e dizer: o que está acontecendo comigo? E isso não é fraqueza, isso é fé. Ter coragem de se olhar por dentro, de admitir que perdeu o ritmo, que se cansou, que se feriu, mas que ainda quer voltar. Isso também é fé. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, um lugar silencioso, onde ninguém vê a sua luta, mas você sente o peso todos os dias. E no meio disso tudo, Deus está te chamando de volta, não com acusação, não com condenação, mas com amor. E talvez esse seja o seu ponto de virada. Não é algo externo, não é um momento emocionante, não é uma música específica, não é uma palavra de alguém. É uma decisão interna. É você dizendo: eu não quero mais viver assim. Eu não quero continuar nesse vazio. É você puxando de volta a sua própria esperança, mesmo que com pouca força, e dizendo: chega, eu já me deixei cair demais. Agora eu vou me lembrar de quem é o Deus que cuida de mim. Porque Ele cuida. Mesmo quando você se distrai, Ele cuida. Mesmo quando você duvida, Ele cuida. Mesmo quando você se afasta, Ele continua ali. Mesmo quando você pensa em desistir, Ele não desiste de você. E se você, por algum motivo, parou de orar, parou de buscar, parou de sonhar, deixou de acreditar, hoje pode ser o seu recomeço. Não precisa ser perfeito, não precisa ser intenso, precisa ser sincero. Comece de novo, fale com Deus do jeito que você consegue, mesmo que sejam poucas palavras, mesmo que seja só um suspiro, mesmo que seja apenas: Deus, me ajuda. Você ainda vai sorrir por coisas que hoje só te fazem chorar. Você ainda vai contar testemunhos sobre aquilo que hoje te faz sofrer em silêncio. Você ainda vai agradecer por portas que hoje parecem completamente fechadas. Mas para isso, você precisa se levantar por dentro, precisa encarar o que está te afundando e, principalmente, colocar a sua esperança no lugar certo. Não nas circunstâncias, não nas pessoas, não nas respostas rápidas, mas em Deus. Você ainda vai louvá-lo, mesmo que hoje pareça difícil, mesmo que hoje o louvor saia em forma de lágrimas, ainda assim você vai louvá-lo.
E esse louvor, mesmo quebrado, ainda é poderoso. Tem gente que pensa que orar é só pedir coisas a Deus, mas orar vai muito além disso. Orar é permanecer, orar é resistir, orar é manter acesa a chama da fé quando tudo ao redor tenta apagar. Orar é dizer: Deus, eu não entendo, mas eu confio. É dizer: eu estou cansado, mas eu continuo. É dizer: eu estou ferido, mas eu não vou desistir. Isso também é fé. A oração é o que te sustenta quando você sente que vai cair. É o que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece instável. É como uma raiz invisível que continua te segurando, mesmo quando ninguém vê. Existem batalhas que são silenciosas, existem dores que não cabem em palavras, existem lágrimas que você enxuga sozinho, mas Deus vê tudo, Deus ouve tudo, Deus conhece cada detalhe do que você está vivendo. E mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo quando a resposta demora, Ele continua sendo Deus. Orar nesses momentos é um ato de confiança profunda. Talvez você já esteja orando há muito tempo pela mesma coisa. Talvez já tenha pensado em parar. Talvez já tenha se perguntado se ainda vale a pena continuar acreditando. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. Deus está contigo. Não é baseado no que você sente, é baseado no que Ele prometeu. Jesus disse: Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Não só nos dias bons, não só quando você está forte, mas também nos dias difíceis, nos dias confusos, nos dias em que você mal consegue orar. Quando você ora sorrindo, Ele está com você. Quando você ora chorando, Ele também está. Quando você tem fé para declarar grandes coisas, Ele está. E quando você só consegue dizer: socorro, Deus! Ele também está ali. Ele não é distante, Ele é presente. Ele é Pai. Ele te vê, te escuta e sustenta cada passo da sua caminhada. Então, continue. Continue orando, continue crendo, continue caminhando, mesmo que devagar. Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você sabe quem está ao seu lado. Não deixe a sua fé morrer por causa de um momento. Não deixe a sua esperança se apagar por causa de uma fase. Jesus te ama e esse amor não muda. Ele tem um propósito para a sua vida, mesmo que agora você não consiga enxergar. Ele está escrevendo algo que no tempo certo vai fazer sentido. Neste momento, eu quero orar pela sua vida. Quero te convidar a participar disso com fé. Se você ainda não apresentou o seu pedido a Deus, faça isso agora. Fale com Ele, abra o seu coração. Isso também é um ato de fé. E declare com convicção: a tua vontade é melhor do que a minha. Mesmo que eu não entenda agora, eu confio. Amém! E se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém no WhatsApp. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Agora, aquiete o seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, há pessoas aqui que estão se sentindo vazias, como se algo dentro delas tivesse se apagado aos poucos, como uma chama que foi perdendo força sem que ninguém percebesse. Pessoas que estão tentando ser fortes por fora, sustentando sorrisos, cumprindo responsabilidades, seguindo a rotina, mas que por dentro já não sabem mais de onde tirar forças para continuar.
Pessoas que já choraram em silêncio, que já se deitaram com o coração apertado, que já falaram contigo tantas vezes e mesmo assim sentiram como se o céu tivesse fechado, como se suas palavras não passassem do teto. Mas hoje, Pai, nós clamamos com fé, mesmo que seja uma fé pequena, rompe esse silêncio. Não porque o Senhor não esteja presente, mas porque nós precisamos sentir o teu abraço, o teu consolo, a tua presença de forma real. Nós precisamos sentir a tua paz que excede todo entendimento, aquela paz que não depende das circunstâncias, aquela paz que invade a alma mesmo quando tudo ainda está confuso. Senhor, assim como aquela mulher que insistiu, que não desistiu mesmo diante do silêncio, mesmo diante das dificuldades, mesmo quando parecia que não havia resposta, nós também queremos permanecer. Ainda que fracos, ainda que cansados, ainda que com a fé abalada, ainda que com dúvidas, ainda que com o coração ferido, nós escolhemos ficar. Nós escolhemos continuar, nós escolhemos não desistir da tua presença. Aleluia! Pai, aumenta a fé de cada pessoa que está ouvindo essa oração. Mesmo que seja só um pouco, mesmo que seja só o suficiente para dar mais um passo, fortalece essa fé. Reacende a chama que quase se apagou, sopra a vida onde só existe cansaço, sopra a esperança onde só existe desânimo, sopra ânimo onde só existe vontade de parar. Senhor, o desânimo tem tentado tomar espaço, tem tentado ocupar a mente, tem tentado dominar o coração dessas vidas. Tem tentado convencer que não vale mais a pena continuar, que já tentaram demais, que já oraram demais, que já esperaram demais, que o Senhor não está ouvindo, que nada vai mudar. Mas nós nos levantamos agora, em oração, para repreender toda mentira que tenta se levantar contra a fé. Toda voz contrária, todo pensamento negativo, toda opressão emocional e espiritual que tenta enfraquecer essas vidas, nós declaramos que não tem mais autoridade. Porque a tua verdade é maior, porque a tua palavra é mais forte, porque o teu amor é mais poderoso do que qualquer desânimo. Declara sobre essas vidas, Senhor, a tua verdade. Lembra cada um de quem eles são em ti. Lembra que eles são amados, que são escolhidos, que são cuidados. Lembra que eles não foram chamados para viver na escuridão, que eles não foram criados para viver nesse vazio, que esse lugar de dor não é o destino final deles. Senhor, fortalece agora quem está sem forças até para orar. Fortalece quem já tentou e pensou em parar. Fortalece quem está cansado de lutar batalhas internas todos os dias. Abraça quem está chorando por dentro, mesmo sem lágrimas nos olhos. Levanta quem está caído por dentro, mesmo que por fora ninguém perceba. Restaura quem se perdeu no meio do caminho, quem se distanciou sem nem perceber. Pai, há pessoas aqui que se afastaram aos poucos. Não foi de uma vez, não foi de forma brusca, mas foi acontecendo devagar. Um dia oraram menos, no outro já não oraram. Um dia sentiram menos vontade, no outro já não sentiram mais nada. E quando perceberam, já estavam longe. Mas hoje nós pedimos, traz de volta com amor, com cuidado, sem acusação, sem condenação. Aleluia! Traz de volta a fome pela tua presença, traz de volta o desejo de orar, mesmo que seja simples. Traz de volta a alegria da salvação, traz de volta a sensibilidade espiritual, traz de volta o primeiro amor. Que hoje seja um dia de recomeço, não um recomeço perfeito, não um recomeço cheio de força, mas um recomeço verdadeiro, sincero, humilde. Um recomeço onde cada um possa simplesmente dizer: Deus, eu estou aqui de novo, do jeito que eu consigo, com o que eu tenho. Senhor, como está escrito, por que estamos tão tristes? Por que a nossa alma está tão abatida? Hoje nós decidimos, mesmo com dificuldade,
colocar a nossa esperança em Ti. Não nas circunstâncias, não nas respostas imediatas, não no que vemos, mas em Ti. Ensina cada pessoa a continuar, mesmo quando não sente. Ensina a orar, mesmo quando parece difícil. Ensina a permanecer, mesmo quando tudo ao redor diz para desistir. Ensina a confiar, mesmo quando não entende. Pai, entra com cura agora. Cura emoções feridas que foram ignoradas por tanto tempo. Cura traumas que ainda doem em silêncio. Cura decepções profundas, até mesmo aquelas que foram direcionadas ao Senhor. O Senhor conhece cada questionamento, cada dúvida, cada dor escondida que nunca foi colocada em palavras. E ainda assim, o teu amor permanece o mesmo. Obrigado porque o Senhor não muda. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, mesmo quando nós pensamos em desistir de tudo. Senhor, visita agora essa pessoa que está ouvindo e pensando que já não tem mais jeito, que já chegou no limite, que já perdeu demais, que já não consegue mais recomeçar. Mostra para ela que ainda há esperança. Mostra que ainda existe um caminho. Mostra que a história dela ainda não terminou. Mostra que o Senhor ainda está escrevendo algo lindo, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dor. Traz paz para a mente agora. Silencia a ansiedade que não deixa descansar. Acalma o coração acelerado. Tira o peso que está sobre os ombros. Remove a sobrecarga emocional. Dá descanso para a alma cansada. Senhor, que essa pessoa volte a sonhar. Mesmo que tenha medo, mesmo que ache impossível, reacende os sonhos. Que volte a acreditar, que volte a esperar, que volte a enxergar possibilidades onde antes só via portas fechadas. E mesmo que seja só uma migalha, como aquela mulher pediu, nós sabemos que uma migalha do Senhor é suficiente para transformar qualquer realidade. Uma palavra tua é suficiente, um toque teu é suficiente, um mover teu muda tudo. Então, Pai, libera agora a tua graça sobre essas vidas, libera a tua paz, libera força para continuar, libera ânimo renovado, libera direção para os próximos passos, libera renovo espiritual sobre cada coração. Que essa oração não seja apenas palavras, mas um encontro real contigo. Que cada pessoa sinta a tua presença agora. Que algo comece a mudar por dentro. Que algo comece a ser restaurado, mesmo que de forma silenciosa, mesmo que de forma gradual. Senhor, segura na mão de cada um. Não deixa ninguém se perder no meio do caminho. Quando estiverem fracos, sustenta. Quando estiverem confusos, direciona. Quando estiverem cansados, renova. Nós declaramos que a fé não vai morrer, a esperança não vai se apagar e o propósito do Senhor vai se cumprir em cada vida que está aqui. E mesmo em meio às lágrimas, nós ainda vamos te louvar. Mesmo em meio à dor, nós ainda vamos confiar. Mesmo em meio às incertezas, nós ainda vamos permanecer. Porque sabemos com toda certeza que o Senhor está conosco todos os dias, em todos os momentos, e nunca nos abandona. Senhor, nós permanecemos na Tua presença, com o coração rendido, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. E mais uma vez, nós nos apegamos à Tua palavra, lembrando do que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28, quando Jesus declarou: Mulher, você tem muita fé, que seja feito como você quer. Pai, essas palavras continuam ecoando até hoje, porque revelam que o Senhor não ignora um coração que persevera. O Senhor não rejeita uma fé que insiste. O Senhor não despreza alguém que continua buscando, mesmo quando tudo parece em silêncio.
E por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com essa mesma disposição. Não com uma fé perfeita, mas com uma fé que decide continuar. Não com todas as respostas, mas com a confiança de que o Senhor continua sendo Deus em todo o tempo. A Tua palavra diz em Hebreus 10, versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, Pai, nos ajuda a segurar essa esperança com firmeza, mesmo quando as circunstâncias tentam nos fazer soltar. Nos ajuda a lembrar que a nossa confiança não está no que vemos, mas na Tua fidelidade. Senhor, assim como aquela mulher não permitiu que o silêncio interrompesse sua fé, ensina-nos também a atravessar os momentos de silêncio sem desistir. Porque sabemos que, como está escrito em Salmos 27, versos 14, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Pai, gera em nós essa coragem para continuar orando quando não vemos mudanças, coragem para continuar acreditando quando tudo parece parado, coragem para permanecer quando tudo ao redor sugere desistência. Senhor, a Tua palavra diz em Tiago 1, versículos 3 e 4, que a prova da nossa fé produz perseverança e que a perseverança deve ter ação completa para que sejamos maduros e completos. Então, Pai, mesmo sem entender completamente, nós confiamos que esse processo está nos fortalecendo, está nos amadurecendo, está nos preparando. Pai, existem áreas da vida dessas pessoas que parecem travadas, situações que parecem não avançar, respostas que parecem não chegar. Mas hoje nós declaramos o que está escrito em Isaías 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Que os olhos espirituais sejam abertos para enxergar o que o Senhor já está fazendo, mesmo que ainda não seja visível por completo. Senhor, que cada pessoa aqui entenda que o Senhor nunca esteve ausente. Porque a Tua palavra diz em Deuteronômio 21, versículo 8, o Senhor é quem vai adiante de você. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Aleluia! Então, mesmo no silêncio, o Senhor estava presente. Mesmo na dor, o Senhor estava sustentando. Mesmo na dúvida, o Senhor estava cuidando. Pai, fortalece o interior dessas vidas. Como está escrito em Efésios 3, versículo 16, que o Senhor nos conceda ser fortalecidos com poder pelo Teu Espírito no homem interior. Que esse fortalecimento venha agora de dentro para fora, trazendo firmeza, estabilidade e paz. Senhor, quando o coração estiver inquieto, lembra-nos do que está escrito em João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo a dá. Que essa paz, que não depende das circunstâncias, invada cada vida agora. Pai, nós também nos firmamos no que está escrito em Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que essa estabilidade espiritual seja estabelecida agora. Que mesmo com ventos contrários, essas vidas permaneçam firmes, inabaláveis na fé. Senhor, levanta novamente sonhos que foram esquecidos, porque está escrito em Joel 2, versículo 25, que o Senhor restitui os anos que foram consumidos.
Então nós declaramos restituição, restituição de alegria, restituição de paz, restituição de esperança, restituição de propósito. Pai, que cada pessoa aqui entenda que não chegou até aqui por acaso. Como está escrito em Filipenses 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor não começou algo para abandonar no meio do caminho. O Senhor não escreve histórias incompletas. O Senhor é fiel para concluir aquilo que começou. Senhor, quando vier o desânimo, lembra-nos do que está escrito em Gálatas 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Que essa promessa sustente cada coração, que essa verdade fortaleça cada mente. Existe um tempo de colheita preparado e ele chegará. Pai, assim como aquela mulher recebeu a resposta no tempo certo, nós também cremos que a resposta virá, porque a tua palavra diz em Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Hoje nós entregamos o controle, entregamos as preocupações, entregamos as dores, entregamos as expectativas e escolhemos confiar. Senhor, nos ajuda a viver o que está escrito em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mesmo sem entender, nós confiamos. Mesmo sem ver, nós reconhecemos que o Senhor está no controle. Pai, que essa oração continue ecoando dentro de cada pessoa, que essa fé continue crescendo, que essa esperança continue firme. E assim como Jesus declarou que seja feito como você quer, nós cremos que no tempo certo o Senhor também liberará respostas sobre essas vidas, não apenas pelo que pedem, mas porque decidiram permanecer. Nós continuaremos crendo, continuaremos orando, continuaremos esperando, porque sabemos que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja teu santo nome. E se você recebeu essa palavra, compartilhe com seus contatos no WhatsApp. Sempre há alguém que está precisando ouvir hoje. Assim, juntos, alcançaremos ainda mais vidas com o meu amor. Eu te abençoo, eu te guardo e encho o seu coração de paz.